Casa. Irmãos, vamos para o texto. Nós temos aí Gênesis 3, de 1 a 13. É o texto que nós vamos trazer hoje a mensagem sobre esse tema pecado, fato gerador da queda. Primeiro, pecado é toda e qualquer transgressão da lei de Deus. Anota aí no seu coração. Toda e qualquer transgressão da lei de Deus. Aonde você vai achar esse conceito de pecado? Somente nas Escrituras. Como eu falei pela manhã, a Bíblia não erra. Ela é a pura verdade, a essência da verdade. Ela é inerrônea, não é isso? Então ela não erra, é uma verdade. E ela define o pecado como toda e qualquer transgressão da lei de Deus, ou seja, desobediência à lei de Deus. Desde que seja num conceito que você acha muito grave ou menos grave. Pecado é pecado. Não existe um pecadão e um pecadinho, ou meio pecado, ou um pecado por boas intenções. Não existe isso. Sabe aquela tese de mentirinha por amor, ou uma mentirinha para ajudar? Isso não funciona. Melhor uma verdade com um conteúdo verdadeiro para que Deus nos abençoe, do que uma mentira numa ideia de ajudar e facilitar, mas que é o diabo que está endossando esse conselho que você está direcionando a alguém. E com certeza o final disso é uma tragédia. Então, pecado é uma coisa só, não importa o que nós temos de conceito. Nossa, isso aqui é muito grave, isso aqui é muito... isso aqui é mamão com açúcar. Como é que a pessoa pode pecar assim? Não existe. Pecado é pecado. Tá? Independente dos nossos conceitos e qualificações do pecado, se é grave, se não é. Aonde você vai encontrar isso? Na palavra de Deus, no cristianismo. Fora do cristianismo, das igrejas cristãs, você não vai encontrar isso, você já precisa ter isso. Se você for adepto de qualquer outra religião, você não vai ter o conceito de pecado, porque eles não têm o conceito da existência de Deus, das verdades de Deus, das leis de Deus. Você só vai achar o pecado dentro do cristianismo, dentro das religiões que tem a Bíblia como regra de fé e prática. Então, se você for no dicionário da humanidade, você não tem pecado. Lá não existe transgressão da lei de Deus. Então, esse conceito é nosso, é para nós, é para o povo de Deus. O próprio Deus estabeleceu e nós vamos conhecer isso hoje um pouquinho mais a respeito desse tema e quais as suas consequências. Colocamos lá, fato gerador da queda. É porque ali, com o pecado, o homem transgrediu essa lei de Deus, a palavra de Deus, a ordem de Deus ali no Éden, e tudo isso que nós vivenciamos hoje tem esse marco na história da humanidade, que foi o pecado dos nossos primeiros pais ali no Éden. Então, pecado é isso, fato gerador da queda do homem, da queda ali de Adão e Eva. Duas grandes verdades que precisam estar no seu coração aqui hoje. Primeiro, Deus existe. Eu creio na existência de Deus. Quem nos conhece há mais tempo, eu costumo dizer que eu não preciso mais presenciar um milagre para quem Deus. Deus existe. Eu não estou na igreja para ver milagre. Eu estou em Deus, na igreja, para continuar pregando a palavra de Deus, para que as pessoas se arrependam e creiam, porque eu não tenho mais dúvida da existência de Deus. Mesmo que Deus não atenda a um pedido meu, por mais grave e necessário que ele seja para a minha vida, eu não vou deixar de crer que Deus existe. Deus existe em todo o tempo da nossa existência. Essa é a grande verdade que eu quero dizer para você nessa noite. Segunda grande verdade: se Deus existe, o diabo também existe. E junto com ele todas as suas mazelas, toda a sua vontade, toda a sua força para tentar retirar das mãos de Deus e destruir aquilo que Deus fez para com a humanidade, para com o povo de Deus. Então são duas grandes verdades que nós caminhamos. Deus existe, o diabo também existe. Também posso dizer que Deus está acima de todos, é soberano, o Todo-Poderoso, o que criou todas as coisas e tem o domínio pleno sobre todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Também posso dizer que o diabo, ele já tem a sua sentença, já é derrotado, já está condenado. Falta pouco para ele usufruir da sua condenação eterna. Não há possibilidade de salvação do diabo. Não há possibilidade que ele venha a se arrepender dos seus pecados. Deus já decretou a sua condenação. E o seu papel hoje é tentar fazer com que todo o projeto de Deus, do amor de Deus para com a humanidade, para com o seu povo, seja invertido. Ou seja, faça com que o povo não creia nesse Deus que já o condenou. Essas verdades precisam estar no nosso coração, para que nós possamos caminhar nesses dias, sabendo e percebendo o que nós temos diante de nós. Um Deus todo-poderoso, Criador de todas as coisas, que é rico em graça e misericórdia para com o teu povo.
um Deus que ofereceu o seu Filho por mim e por você, mas em contrapartida nós temos também o mal, a mentira, que existe, que está presente, que está atuante, não está ainda aniquilado, vencido, no sentido de não agir ainda diante da humanidade, que é o diabo e seus interesses pessoais, contrário ao interesse de Deus. Precisamos ter consciência disso, coragem para dizer isso, coragem para perceber isso, para que nós possamos caminhar bem dentro daquilo que nós conhecemos, que é a nossa crença, a nossa fé num Deus absoluto. E esse texto que nós vamos ler e apresentar para a igreja é um marco na história da humanidade, aonde foi definido antes do pecado e depois do pecado. O que o homem tinha antes do pecado e o que ele adquiriu após a prática do pecado. E é uma diferença gritante, grande, alarmante, preocupante. Como que o homem vivia antes do pecado e pós-pecado. Mas também é um texto que nos apresenta a esperança, a solução, que nos apresenta a ação de Deus diante da humanidade, da graça que o Senhor tem para conosco. Também apresenta as consequências e tudo mais que o pecado trouxe, mas também apresenta um Deus que é justo juiz já no início da humanidade e quando o homem veio a cair pela prática do pecado. O próprio Deus já fez a primeira audiência pública na humanidade, e isso acontece no capítulo 3 de Gênesis, onde ele vai já julgar de pronto aquele acontecimento fatídico naquele dia, naquela semana, naquele ano, ali no Éden. E acredite, foi dentro do Éden e não fora do Éden. Assim como a rebelião celestial no céu aconteceu dentro do céu, também a queda do homem se fez presente dentro do Éden. Então nós podemos pegar carona e perceber que em todo e qualquer lugar que porventura nós estivermos, podemos estar sujeito à queda, ao ataque do maligno. Não existe um lugar onde ele não possa nos atacar e tentar fazer com que possamos mudar as nossas atitudes para com Deus. Então, por isso, nós vamos ler e apresentar o texto de Gênesis 3, de 1 a 13, e falar sobre o pecado, fato gerador da queda. E só para especificar, fato é algo que não há contra-argumentação. Quanto fato, não há argumentação. Então, fato é uma verdade. Então, nós estamos colocando pecado como uma verdade, como algo absoluto, que gerou a queda do homem. Então, vamos lá para Gênesis capítulo 3, de 1 a 13, que nos fala assim a palavra do Senhor nesta noite. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, chama atenção para essa primeira frase, segunda frase desse versículo, mais sagaz, mais astuto de todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito. Ou seja, Satanás sabia quem escolher para colocar em prática o seu plano, né? Disse a mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? É uma pergunta, né? E a mulher vai responder de uma forma verdadeira, sincera, e exatamente como o Senhor falou. Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então ela dá uma resposta verdadeira, ela tinha consciência do que Deus tinha falado a Adão. Adão tinha colocado isso também diante dela. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás. Ele só questiona e joga dúvida na última parte da fala de Cristo. Olha, você vai conhecer o bem e o mal, mas morrer não, isso é um exagero de Deus. Você não vai morrer, mas vai ser semelhante a ele, conhecer o mal e conhecer o bem. Você vai dominar essa questão também, como Deus faz. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal, que nós acabamos de falar. Vendo a mulher, aí o que acontece? Ela, sem questionar a resposta da serpente, ali possuída pelo maligno, ela vai começar a mudar a dinâmica do seu olhar, da sua ótica, e começar também a mudar aquilo que ela tinha como verdade no seu coração,
que tinha ouvido lá do seu marido, de Adão, a respeito do que Deus tinha orientado. Ela começa então a mudar. Opa, será que existe uma possibilidade de usufruir tudo mesmo, 100% do Jardim do Éden? E ainda assim viver eternamente, conhecer tudo como Deus conhece? Olha como é que ela se comporta agora. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e era boa mesmo, que tudo que Deus fez era perfeito, bom e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Então, até aquele momento ali da serpente conversar com Eva, nesse diálogo, a árvore não era tão assim desejável. Mas no momento que é aguçada a nossa vaidade, os nossos desejos, o nosso olhar muda. E ela teve um outro entendimento da visão que ela tinha daquele fruto da árvore da vida. Tomou-lhe do fruto e comeu. E não só satisfeita em comer sozinha, também ofereceu ao marido. E também ele comeu. Próximo versículo. Abriram-se então os olhos de ambos, Adão e Eva. Percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O véu da inocência, da santidade, da pureza, caiu pelo chão. Olhando o seu corpo, perceberam que tinha alguma coisa de errado. Então eles conheceram realmente, tiveram o senso do bem e do mal. Só que agora eles tiveram receio disso. Viram que a coisa não era tão simples como antes, diante de um olhar inocente, onde eles poderiam caminhar livremente, sem roupa, nu, e sem nenhum problema, sem nenhum constrangimento entre eles. Então, no primeiro momento, quando eles comem da fruta, eles percebem e têm constrangimento e correm para fazer ali de uma vegetação a sua roupa neste momento. E aí o que acontece? O encontro de Deus. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, aí o que acontece? Esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Inútil é todo o esforço para se esconder de Deus. Jonas que o diga isso, né? E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu, o homem: ouvi a tua voz no jardim, e vai falar uma verdade, porque eu estava nu. Ele nunca tinha falado isso com Deus, que estava nu. Após o pecado, ele percebe isso. E essa nudez, ao invés de encorajá-lo a todo momento, como ele sempre tinha para conversar com Deus, agora provoca medo. E o medo o leva a ir tentar se esconder de Deus. Muitas vezes isso acontece conosco quando pecamos. Perguntou-lhe Deus: o que te fez saber que está nu? Quem te fez isso? Se eu nunca revelei isso a você, né? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse o homem, a primeira desculpa e a primeira defesa de causa: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Veja bem essa palavra, a mulher que me deste. Na realidade ali, se você pensar um pouquinho, ele não está culpando a Eva, ele está culpando Deus. Porque ele estava dormindo no bem bom, e quando acordou, a mulher já estava pronta do seu lado. Não foi isso? Então, foi a mulher que você me deu. Então, Deus, se eu pequei, se eu estou nu, a culpa é sua. Eu não pedi a esposa, eu estava bem. Né? Então, a mulher que tu me deste por esposa é a sua defesa diante de Deus. Ela me deu me deu da árvore e eu comi. Próximo versículo. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Aí respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. A segunda grande defesa da história da humanidade. Primeiro, quem é condenado é Deus, porque fez a mulher. Segundo, a mulher não assume a sua culpa, embora ela no primeiro momento, como nós falamos, deu a resposta certinha do que era a vontade de Deus. Não poderiam comer. No dia que comesse, conheceria o bem e o mal e morreria. Ela não acreditou nessa verdade de Deus. Então ela preferiu dizer assim: a serpente me enganou e não eu me deixei enganar. Não assumiu o seu pecado. E muitas vezes acontece conosco. E eu comi. Qual que diz mais? Próximo versículo, acabou, né? Então essa é um resumo prático desse diálogo, desse dia, que ali houve esse encontro entre a serpente e Eva, depois Eva junto com seu esposo Adão, e depois a presença de Deus junto a esses três personagens ali do Éden.
e daí nós vamos saber o que aconteceu, e a Bíblia revela na história da humanidade a consequência daquele dia, daquele momento fatídico na história da humanidade. Então, o pecado, irmãos, o pecado, verdadeiramente, ele é o fato gerador da queda. E nós vamos considerar algumas verdades nesta noite a respeito disso. E nós vamos perceber que Adão e Eva, primeira coisa, estavam num ambiente perfeito e assim mesmo fizeram a escolha errada. Estava no Éden. Até então não havia pecado no Éden. Até então a presença de Deus era pertinente constantemente ali diante deles. E mesmo dentro de uma visão e um ambiente perfeito e santo, foi possível errar, foi possível pecar, foi possível transgredir a lei de Deus. Então, nos 2 primeiros capítulos que nós estamos vendo aqui de Gênesis, né, Gênesis 1, 2 e 3, nós vamos perceber Deus falando, somente Deus falando. E falando agora a serpente, no capítulo 3, e falando o diabo, e fala que o ser humano estava dando ouvido ao diabo. Você pega os 2 primeiros capítulos, Deus falando. O 3º capítulo você pega, você vai ouvir o diabo falando. E dentro dessa verdade bíblica você vai ouvir e perceber que o ser humano deixa de dar ouvido à voz de Deus e passa agora a ouvir a voz do diabo, mesmo no ambiente consagrado ao Senhor e aonde Deus fez todas as coisas. Enquanto a palavra de Deus, tem um contexto aí bem interessante, promove a ordem, promove a construção, promove a vida. A palavra do diabo estava já promovendo o caos, a mentira, a destruição e, consequentemente, o que Deus havia prometido, se eles comessem da árvore, conheceria também a morte. E é a morte que o diabo sempre defendeu em todo o seu trajeto da humanidade. Se eu já estou morto e condenado, que venha milhares e milhares das criaturas de Deus para também morrer junto comigo no inferno. Então o mundo foi criado numa plena verdade, a verdade de Deus. E ela veio antes que a mentira, antes do enganador. Toda a verdade, toda a criação, todo o projeto de Deus veio antes do diabo, veio antes da manifestação enganadora, mentirosa do diabo. Então, ao comer do fruto proibido, o fruto que o Senhor deu limite ao homem ali no Éden, Adão e Eva trouxe para si a vergonha e trouxe a morte, e junto a ele levou toda a humanidade. E quando Deus veio conversar com eles, como nós percebemos no texto, como de costume, nós podemos perceber que mesmo que nós estejamos vivendo um pecado, na prática do pecado, há algo que você não pode perder na sua consciência e no seu coração. Deus continuará olhando para você, percebendo você, conhecendo você e sabendo tudo o que você tem feito, aonde quer que você esteja. É engano pensar que no momento do pecado, Deus tampa os olhos, vira as costas e se afasta de nós. É engano. Essa atitude é minha, é sua, é nossa, não de Deus. Deus não muda os seus projetos, os seus sonhos, porque alguém pecou ou a humanidade pecou. Ele continua firme no seu trono, ele continua firme com o seu olhar, ele continua firme com o seu controle diante da humanidade. Ele não foge da presença do homem, não é o pecado do homem que faz com que Deus não consiga ficar perto do homem ou olhar para o homem, é o contrário disso. Nós é que não conseguimos mais fixar os nossos olhos em Deus, na pessoa de Deus, e fugimos e tentamos nos esconder, e essa fuga e essa tentativa de se esconder nos leva cada vez mais a outros abismos, cada vez mais profundos, e aí sim eu posso dizer, cada vez mais eu distante de Deus e não Deus distante de nós, né? Então, quando ele percebe ali a tragédia, e quando o Senhor questionou Adão, e a quem ele havia constituído, né, que ele havia constituído como guardião do Éden, que diz, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. E a sua esposa Adão disse que a culpa também era, indiretamente, do próprio Deus, juntamente ali com Adão, né? E em nenhum momento eles demonstram, primeiro, um arrependimento, em nenhum momento eles demonstram que a culpa era deles. Primeiro, era de Deus, porque criou a mulher. Segundo, foi do próprio Satanás, porque, possuindo ali a serpente, a induziu ao engano. Então, é exatamente, muitas vezes, o que fazemos hoje ainda.
Nós nos escondemos e muitas vezes culpamos alguém, ou culpamos alguma situação que está acontecendo, ou que porventura possa acontecer, e nós antecipamos isso e já trouxemos o pecado para o tempo presente. O que o Senhor procura, na verdade, é um coração quebrantado, é um coração arrependido, e procura com um objetivo de restaurar, de mudar, de transformar. Então nós queremos perceber hoje o que, em primeiro lugar, esse pecado, esse fato gerador da queda trouxe para nós. Trouxe consequência. E resumimos para trazer aqui a igreja e lembrar. Primeira consequência, a terra foi amaldiçoada. Se nós continuarmos lendo o capítulo 3, nós vamos perceber isso. Nós vamos ver que a mulher passou a dar à luz em meio a muitas dores, a dores de parto, consequência do pecado. Para sobreviver, tanto o homem quanto a mulher teriam agora de trabalhar. Não mais trabalhar naquele sentido de prazer, de tranquilidade, sem o estresse, sem suor. Mas agora, um trabalho duro, um trabalho árduo, né? E em seguida, nós vamos ver que eles andavam nus sem nenhum problema. Mas agora precisaram, primeiro, da roupa que o Senhor preparou para eles, né? E também foram expulsos do Éden. E o Senhor ainda colocou guardas, querubins, para guardar o acesso à árvore da vida, para que eles não tivessem vida eterna, mas mesmo assim sendo pecadores. Precisavam passar por uma restauração, pelo arrependimento. Então nós vamos ter de fato, e a boa notícia é essa, já temos de fato essa verdade entre nós, que teremos de volta o acesso ao Éden. Teremos o novo céu e a nova terra. Apocalipse 21, 22 fala isso para nós. Mas agora através de Jesus Cristo, onde já está profetizado pelo próprio Deus, no mesmo capítulo, versículo 15, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Já no ato do pecado, no ato da consequência do pecado, Deus já apresenta o caminho que ele teria que tomar para retornar ao Éden pós-pecado. Quando nós olhamos para Gênesis 3, de 1 a 5, queria que colocasse ali para nós, para que os irmãos possam acompanhar. Essa primeira parte nós vamos ver o diálogo entre a serpente e a mulher. Então, nessa primeira parte do capítulo 3 de Gênesis, nós vemos que a serpente, ela começa com uma conversa com Eva, questionando a ordem de Deus, que havia dado sobre os fatos deles comerem e de nenhum fruto da árvore do jardim. É um questionamento mentiroso, falso. Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim? Esse era o questionamento que ali Satanás levou ao coração de Eva. E ela respondeu que eles podiam sim comer. E comer, só não podiam comer do fruto da árvore do bem e do mal, pois esse, se comesse, morreria. Então, nesse primeiro lugar, nós podemos perceber que nós temos consciência, sim, da palavra de Deus, da ordem de Deus, da vontade de Deus, e temos consciência, sim, do que é certo, do que é o correto. O grande problema é que nós não alimentamos dessas verdades. E quando somos questionados ou provocados, ao invés de nos mantermos firmes nessa verdade, nessa palavra, damos preferência e abraçamos a falsa profecia, o falso ensinamento, a falsa argumentação, o desejo falso de nos retirar das verdades que o Senhor colocou em nosso coração. Eva tinha profundo conhecimento das verdades de Deus, mas ela tinha suas próprias verdades. E junto com a verdade mentirosa da serpente, fez ali um pacto perfeito para que ela pudesse ceder e ali pecar contra o Senhor Deus. Então, o diabo, como é apresentado pelo próprio texto no primeiro versículo, é muito astuto e tudo o que ele precisa é de 1 minuto da nossa atenção. Guarda isso, igreja. Tudo o que ele precisa é de 1 minuto, de 1 segundo da nossa atenção para promover e provocar grandes danos para com a nossa vida. Então, toda a atenção, todo cuidado e toda a verdade precisa estar na nossa mente e no nosso coração, para que quando nós percebermos que estamos sendo atacados e sendo assim confrontados com a verdade de Deus, nós possamos, em primeiro lugar, resistir ao diabo e sair da sua presença, não dar ouvido, não conversar, não dar atenção e continuarmos caminhando na nossa verdade. O Senhor Jesus ainda, no início do seu ministério, ele também foi questionado com algumas verdades.
E o próprio Jesus repreendeu a Satanás e questionou pela palavra de Deus. Ele vai viver a verdade da palavra de Deus, contrário ao que Eva, naquele momento lá no Éden, estava diante da serpente. Jesus resistiu ao diabo, tornando verdade o que era verdade, e não tornando uma mentira como verdade. O que Eva deixou de praticar foi que a verdade para Eva, que era a verdade de Deus, se tornou uma mentira. E a mentira do diabo, que era contrária à verdade de Deus, para Eva agora se tornou uma verdade. Em Jesus, a palavra de Deus é a pura verdade. E mesmo que formos questionados, e mesmo que em algum momento o diabo tente um diálogo conosco, nós precisamos sempre ter em mente que a palavra de Deus é a verdade e viver pela verdade em todo o tempo. Então nós precisamos ter muito cuidado com o nosso comportamento e principalmente com as brechas que poderemos dar ao diabo, aonde ele pode entrar e causar grandes danos, nos convencendo que a verdade de Deus é uma mentira, e nos convencendo que podemos ser semelhantes a Deus, e nos convencendo que a morte não é uma verdade para o homem caso ele peque. E isso vem atingir o nosso coração e mudar as nossas convicções diante de Deus. Eva parou de dar ouvido à voz de Deus e passou a dar ouvido à voz contrária da serpente. E quando nós fazemos isso, assumimos grandes perigos sobre a nossa vida. Então, vamos ter cuidado, e muito cuidado, para ouvir somente a voz de Deus, para não pecarmos, para que não venhamos a cair e entrar num contraditório contra a palavra de Deus. A segunda parte que nós queremos considerar em Gênesis 3 é a partir do verso 6 ao verso 8. O pecado em si, o momento do pecado, o pecado de Adão e o pecado de Eva, assim é conhecido na Bíblia. Não é só o pecado de Eva, não. Também o pecado de Adão. Também não é só o pecado de Adão, mas também é o pecado também da mulher. Vendo a mulher que a árvore é o quê? Boa para se comer. Cuidado com o que os nossos olhos estão vendo ultimamente. Tem muitas coisas boas, mas que na realidade pode trazer e provocar tragédias. Boas, coisas agradáveis aos olhos, né? E também que possa dar entendimento, alguma coisa assim. E ela tomou o fruto, comeu, e deu também o quê? Ao marido, e ele também comeu. O pecado foi dos dois. Eu não percebo, quando nós vamos caminhar vendo a consequência, eu não percebo nesse momento Adão em nenhum momento questionando Eva. A Bíblia não relata isso. Mas se ele também comeu, como a Bíblia diz, significa que ele assumiu o risco, assumiu a culpa. E aí, irmãos, nós queremos refletir sobre uma situação muito interessante. Qual é a pessoa que você mais ama na face da terra? Esquece nesse primeiro momento que seja Deus. Esqueça. Qual é a pessoa que visivelmente você mais ama na face da terra? Sua esposa? Seu esposo? Seus filhos? Os avós? Um amigo, uma amiga? Qual é a pessoa que você mais ama? Já pensou? Eu creio que depois de Deus, a pessoa que Adão mais amava era Eva. Eu creio assim. Mas quando nós amamos uma pessoa, nós não podemos aceitar e nos envolver e praticar o pecado. Nós precisamos resistir ao pecado, mesmo que esse pecado seja oferecido por uma pessoa que você mais ama e confia. Adão tinha pleno conhecimento da palavra de Deus, e em nenhum momento chegou para Eva e falou assim: Eva, olha só, vamos parar com isso. Você sabe que Deus proibiu isso, não é para nós já temos tudo aqui, o que tem essa fruta? Não tem nada para ver conosco. Em nenhum momento ele joga um questionamento no coração de Eva. Mas acredito pela sua afinidade, pela sua aceitação, ou talvez para aquele negócio, não vou contrariar a esposa hoje. Tá, me dá aí, deixa eu comer. Então, quando nós temos a verdade, quando essa verdade é a luz das Escrituras, nós precisamos ser uma referência também positiva, para que as pessoas não sejam sucumbindo ao erro e que também nos leve ao mesmo buraco. O que acontece com Adão é a omissão de saber as verdades e não assumir a verdade diante da sua esposa. Não ser ali uma voz
de fato, verdadeira, de fé, consciente daquilo que Deus tinha falado. Olha, Eva, se você quer comer, coma sozinho, eu não vou comer. Se você quer morrer, que morra sozinho, eu não vou morrer, porque eu sei que Deus não falou isso. Mas ele é convencido, a Bíblia não fala o porquê. A Bíblia só resume que quando ela ofereceu, ele comeu, pronto, e acabou. É porque ele já estava com a predisposição de sucumbir à vontade de Eva. E talvez também ouviu a argumentação da serpente e junto com ela decidiram, de igual modo, sem valores maior ou menor de quem é mais culpado ou menos culpado, mas os dois assumiram o risco. Mas a grande verdade, tanto Eva como Adão esqueceram das verdades de Deus e num diálogo momentâneo com a serpente, levaram à ruína toda a humanidade pelos seus atos pecaminosos. Olha que tragédia um pecado pode provocar. Olha a tragédia que alguém, quando se torna omisso diante da verdade de Deus e não fala da verdade de Deus, nós podemos levar. Um esposo pode levar a tragédia à sua família. A esposa pode levar a tragédia à sua família. Um filho pode levar a tragédia à sua família. Quando nós nos omitimos em honrar a verdade de Deus acima de todas as coisas. Em crer que a palavra de Deus é a única verdade, independente de quem pregue a mentira, de quem dá força à mentira, nós precisamos cada vez mais firmar na palavra de Deus. Então o pecado ali foi tanto de Adão e quanto também de Eva. Então, contudo, o discernimento que nós precisamos ter aqui é que a soberania de Deus está no controle de todas as coisas. E sempre também precisamos ter um discernimento, que por mais que o diabo e a serpente lançou o laço para Eva e Adão, e por mais que eles tentassem justificar os seus pecados, quem praticou o pecado foi a Eva, juntamente com seu marido Adão. Foram eles que praticaram. O pecado, ele só é de fato praticado quando nós aceitamos e praticamos. Ouvir falar de pecado não é pecado. O problema é ouvir do pecado e praticar aquilo que você ouviu em relação ao pecado. A serpente podia falar ali o ano todo, milênio todo. Ao ouvir o pecado não seria pecado, a humanidade não teria caído. O ruim foi dar ouvido ao pecado, à mentira da serpente. E é isso que a igreja precisa estar atenta, porque mesmo que o diabo lance a semente de dúvida aos nossos corações, e se nós assumimos essa dúvida como verdade e vamos praticar, lembre-se, o pecado é meu. Não adianta transferir. Ah, foi a mulher que tu fez que me deu. Ah, foi a serpente que me convenceu. Deus lançou juízo sobre todos eles. Sobre Adão, sobre Eva e também sobre a serpente. O pecado tem esse poder. Ele nos cobre, provoca vergonha, ele nos distancia de Deus, e aí somente o sangue do Senhor Jesus pode nos propiciar redenção e fazer com que essa aproximação, reaproximação, através do perdão de Deus, nos faça chegar de novo perto do Senhor Jesus. Também quero considerar, a partir do verso 9 e 13, do capítulo 3, 9 ao 13, nós vamos ver uma cena muito interessante. Adão e Eva agora vai ter um esforço tremendo para se esconderem de Deus. Então, aquele dia havia sido um dia extremamente diferente, tanto para o Senhor Deus, tanto para quanto os dois personagens principais do Éden, tanto Adão como Eva. Foi um dia diferente, atípico, né? Então, quando o Senhor chegou no jardim, percebeu que o homem e a mulher já não estavam mais o quê? Esperando. Alguma coisa estava errada, não é isso? Então, chamou Deus o homem e lhe perguntou, onde estás? Pergunta interessante, né? Deus já sabia de tudo. Mas levanta a sua voz no Éden com naturalidade, diante da sua rotina. Então perceba isso, meu irmão e minha irmã. Quando nós erramos, Deus continua olhando e nos enxergando. E se precisar, Ele também nos chama pelo nome. Por isso que eu falei no início. A tentativa de fugir de Deus quando pecamos é nossa. Deus não foge do pecador. Esse poder nós não temos de afastar Deus de nós. Deus é Deus e continua sendo Deus, sendo eu pecador ou não. Ele está atento a nós e sabe aonde nós estamos, como estamos, o que estamos fazendo.
o que está acontecendo conosco em todos os lugares da nossa vida. Quem dera se o pecado criasse uma cortina onde Deus não pudesse mais nos enxergar. Olha, estaríamos livres de Deus. Viveremos a nossa vida tranquilamente nos nossos pecados, nas nossas práticas. E não teríamos mais o olhar de Deus nos constrangendo nas nossas práticas pecaminosas. Mas é o contrário, querido. Mesmo que você não queira dar atenção ao olhar de Deus, Deus continua olhando para você. Não existe um lugar onde nós possamos nos esconder do olhar de Deus. E não existe uma prática errônea que possa nos afastar e vendar os olhos de Deus para nós. Olha o que acontece. Onde vocês estão? Onde você está? E Adão respondeu: quando ouvi os passos da voz do Senhor no jardim, fiquei com medo e estava nu. Primeira coisa que acontece ali naquele dia, naquela noite. Algo que não tinha no coração dos homens passa a acontecer. O medo. Primeira coisa, o medo. Tive medo. Com medo, segunda atitude que eles nunca fizeram, se esconderam. Deus era um íntimo deles. Caminhava com eles. Mas agora o pecado roubou essa intimidade. Jogou fora essa intimidade. E ainda trouxe uma consequência, o medo de Deus. Porque quando eles têm os seus olhos desvendados, pela desobediência, pela prática do pecado, eles percebem que eles caíram no erro. E esse erro os fizeram lembrar que Deus falou: quando comer, morrereis. Então eles tiveram medo da consequência do seu pecado e da presença de Deus. O que eles fazem de novo? Além do medo. Então me escondi. É a reação de todos aqueles que estão no erro. Não é isso? Quando você pega alguém que está à margem da lei, praticando algum crime, com certeza, após o crime, a vontade é de se esconder das autoridades. É fugir das autoridades. É não ser pego pelas autoridades. Como as autoridades não é onipresente, então muitas vezes eles conseguem escapar desse olhar e dessa justiça pelos seus erros praticados. Porque se eles tivessem consciência que aquilo é certo, eles permaneciam ali. Vou roubar um banco hoje. Vai lá. Acabei de roubar, pego o celular e peço uma pizza e na porta do banco vou comer a pizza. É assim que acontece? Não. Eles saem em fuga. E pode até comer a pizza, mas não em praça pública. E não numa pizzaria, mas escondidos. Porque sabem que estão na prática do erro, do pecado. Isso é consciente. Isso é consciente. E Adão passou a ter essa consciência também. As mesmas atitudes dos nossos erros de hoje. A mesma coisa, nada mudou. Tive medo e me escondi. Só que eu vou dizer uma coisa para nós, irmãos, para mim e para você. Todo o esforço e toda habilidade que porventura nós venhamos a ter, mesmo tudo isso que temos, jamais poderemos esconder de Deus. Todo o esforço para esconder de Deus é inútil. Por isso que eu falei no início, quando chegarmos lá no céu, chama Jonas no canto e pergunta a ele se valeu a pena tentar fugir da presença de Deus. E Deus deixou Jonas caminhar. Vai, meu filho, vai. Está estressado? Vai. Faz o que você quiser. Eu te pego depois. Pode pegar o barco, pode fugir, faz o que você quiser. Não é isso? E Deus achou Jonas e trouxe de volta. Adão também tentou se esconder, mas Deus o achou. Intrigado com aquele comportamento, o Senhor perguntou a Adão: quem lhe havia dito que estava nu? Olha o questionamento do Senhor. Quem disse isso, E em seguida perguntou se havia comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, e a qual ele havia proibido que eles comessem. Deus faz com que a sua palavra fosse lembrada aos seus corações. A justiça de Deus é perfeita. Perfeita. Vou falar uma verdade, e que o diabo não roube do seu coração nesta noite. Os condenados ao fogo eterno, ao inferno, terão como testemunha contra eles a própria palavra de Deus, que eles negaram, que rejeitaram, que não obedeceram. Da mesma forma que Deus lembra a Adão e Eva o que tinha dito antes, assim será no grande dia do Senhor.
tanto que aqueles que serão condenados não terão como se desculpar diante do Senhor, porque estarão descortinados de toda a verdade. Eles saberão que conheceram a verdade, mas não aceitaram e não praticaram a verdade. Então, o melhor tempo para que possamos andar na verdade, viver a verdade, praticar a verdade, é agora, porque a verdade funciona como um caminho de salvação, de restauração, de retorno ao Éden, do retorno à presença de Deus. Mas haverá um dia que a verdade será objeto de condenação, de comprovação dos nossos erros, dos nossos pecados. Será um fato verdadeiro, inquestionável no juízo eterno, para aqueles que não creram e não viveram a verdade do Senhor. Não se engane por isso. A palavra de Deus é referência, tanto para aqueles que serão salvos, quanto aqueles que serão condenados. Nada mais do que isso. E o que o diabo tenta inverter é exatamente a palavra de Deus. E o que Deus torna verdadeiro e lembrado aos corações de Adão e Eva é a palavra de Deus. É a verdade de Deus. Quanto a esse fato, não há questionamento. Não é isso? E quando nós percebemos que a verdade, quando chega, nós aprendemos que a desculpa também. Não foi isso? Quando a verdade o Senhor coloca diante da mulher e de Adão, nós vamos perceber também que a desculpa chega junto. Então Adão respondeu que sim, mas que havia sido culpa de Eva, companheira que o próprio Deus havia feito. Então a verdade chegou e nós aprendemos que aí começa a rotina, a existência da desculpa. E quantas desculpas nós damos às pessoas e ao próprio Deus quando cometemos pecado e erramos. A grande pergunta é, quanto tempo nós vamos ainda continuar dando desculpa para Deus pelos nossos erros? Até quando Deus vai tolerar as nossas desculpas? Até quando a sua misericórdia vai estar à disposição das nossas desculpas? Até onde a longanimidade do Senhor estará sempre sendo oferecida ao seu povo? O que eu sei, querido, é que quando somos confrontados com a verdade de Deus, sempre temos uma desculpa para justificar os nossos erros. Quem é filho sabe o que eu estou falando. Quantas vezes nós erramos diante dos nossos pais, e quando o chinelinho chegava perto, né? Essa geração que já tomou aí a terceira dose, sabe que era o chinelinho que funcionava, né? Hoje essa geração aí mais nova não sabe nem o que é chinelinho, né? Não sabe nem o que é isso mais. Depois você explica, pai, o que era o chinelinho. Bom, só explica, não precisa ultrapassar esse limite, não. Mas cada filho era hábil na desculpa. Às vezes jogava a culpa na irmã, no coleguinha da rua, para tentar ali amenizar a conta das chineladas, né? Era assim que fazia. E às vezes, quando a chinelada acontecia, a mãe falava assim, para de chorar, mas continuava dando chinelada. Isso eu nunca entendi na minha mãe. Ela começava a bater com o chinelo e a gente começava a chorar. Ela chegava uma hora e falava assim, para de chorar. Eu falava assim, para de bater. É lógico, não é assim? Mas nós tínhamos desculpas. E não eram poucas não, e muitas vezes desculpas habilidosas. E às vezes a desculpa convencia a mãe ou o pai de que eram desculpas verdadeiras. Mas o fato é que erramos. Só que eu quero dizer uma coisa, querido. Desculpas não funcionam com Deus. O que funciona com Deus é a verdade. Quando a verdade é uma mentira, e quando uma verdade é uma falsidade diante de Deus. Verdade, Deus conhece. Mentira, Deus conhece. Por mais habilidosos que sejamos para justificar os nossos erros com as pessoas. Então, quando a verdade chega, a desculpa também aparece. Então, a atitude do primeiro casal é o hábito de muitas pessoas ainda hoje, que ainda, ao invés de praticar a verdade, viver na verdade, na obediência, ainda tentam justificar os seus erros. Talvez você já esteja pensando nesse momento, quantos erros você já tentou justificar? Quantos pecados nós já tentamos justificar diante de Deus e dos homens? Quando nós condenamos Adão e Eva por esse gesto, que sofremos as consequências hoje, esquecemos que muitas vezes somos semelhantes a eles. Paramos para ouvir o diabo. Invertemos, somos convencidos que a palavra de Deus não é tão verdadeira assim. E preferimos caminhar na mentira do que na plena verdade que Deus deu para nós. Mas não se esqueça,
um dia essa verdade será lembrada ao seu coração, ao meu coração. E eu espero que ela seja lembrada para que você seja recebido com os braços abertos do Senhor Jesus, dizendo assim: vinde a mim, filho amado, entre por essa porta, entra por Éden. O caminho do Éden está liberado. Querubins, baixa a espada, porque esse aqui vai adentrar no Éden, porque esse viveu a minha verdade. E tomara que a verdade de Deus não seja de uma outra forma: afastai de mim, maldito, porque você não ouviu a minha verdade e não obedeceu e não a praticou. Agora, entre para o inferno, o lugar que está preparado para o diabo e os seus anjos. O diabo, porque sempre foi aquele condenado. E para você, porque ao invés de dar atenção à minha palavra, você preferiu dar atenção à mentira, à palavra mentirosa de Satanás. A palavra de Deus será referência para toda a humanidade naquele dia. Não se engane por isso. E precisamos assumir, certamente, os nossos erros, nossas culpas. E por mais que outras pessoas tenham nos influenciado para errarmos, nós precisamos saber que, por mais que o diabo nos tente, no final somos nós que decidimos, no final somos nós que tomamos a decisão de pecar. O diabo só dá a ideia, só mostra o caminho. Ele é sagaz, astuto, mas quem pratica o pecado somos nós. Não é isso? Não é? Quantas vezes, quando alguém nos orienta, nos aconselha para o pecado, dificilmente essa pessoa vai praticar o pecado conosco. Nós saímos para praticar sozinhos, nós tomamos a decisão para praticar. Foi o que o diabo fez. A fruta está ali, linda, maravilhosa, se comer vai ser semelhante a Deus, conhecer entre o bem e o mal e não morrerás. O diabo não arrancou a fruta, provou e falou assim: coma comigo. Ela foi lá e pegou e comeu e apresentou a Adão. Somos nós que praticamos. Não tem outra verdade. Está em nós decidirmos se eu resisto ao diabo e desobedeço ao diabo e me aproximo de Deus e caio na plena obediência da palavra de Deus. Porque quem pratica a obediência sou eu, e quem pratica o pecado também sou eu. Então eu preciso decidir. E tomara que o Espírito Santo de Deus te convença a sempre andar na prática da obediência de Deus e jamais ser convencido pelo diabo a praticar a vontade e as mentiras do diabo. E nós vamos para a última parte, versículo 14 a 18, que é as consequências do pecado. Então a primeira a receber a sentença, olha que coisa interessante, foi a serpente. Olha como é que Deus é justo, né? Como ele já estava condenado pela rebelião celestial, lá no céu, e já está condenado ao inferno, Deus volta a lembrá-lo que ele já estaria condenado. Então o Senhor Deus disse à serpente, que era o animal mais astuto, belo do Éden, e que foi usado pelo maligno: visto que fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e és entre todos os animais selváticos, ou seja, todos os animais será maldito. Rastejarás sobre o teu ventre, comerás pó todos os dias da tua vida. Nem a serpente escapou do julgamento de Deus, do juízo de Deus, da consequência do pecado. Nem ela, né? Vamos ver a mulher. Deus disse que ela daria luz a filho em meios a dores, e que o desejo dela seria para sempre do seu marido. Está lá, e a mulher disse: multiplicarei sobre maior do sofrimento da tua gravidez. Muitas vezes eu fico pensando se o pecado não existisse, né? Quantos filhos nós teríamos, né? Seria um prazer tão grande, né? Não é isso? Imagine ter filhos sem dores, parto natural. Você está embaixo de uma jaqueira, sai uma criança. Oh, meu Deus, escapuliu aqui, oh, glória a Deus. Sem dor. Ué, não é que coisa boa? Hã? Pensa nisso, irmãs. Há mães que já são mães, com dores, chora primeiro pela dor, e quando vê a criancinha, chora pela emoção, pela alegria, pelo prazer de ter dado a luz. Não é isso, mãe? Né? Muitas vezes sem dor, mas anestesiada, mas sorrindo. Meu filho, lindo. Agora imagine se fosse um nascimento puro e santo e perfeito. Jesus Cristo. Não haveria maternidade que daria conta. Teria que ser mesmo ao ar livre. Andando pelo caminho, opa, saiu um aqui agora. Opa, glória a Deus. Pegar, botar no colo e ia criar. Não tinha problema para criar. Não teríamos dificuldade para criar.
o pai sustentaria de 1 a 1000 filhos com tranquilidade, sem problemas, porque não havia pecado. Mas agora já, para se multiplicar e crescer na terra e criar uma família, seria o início de uma família com dores. Então a família já é colocada no mundo com a consequência do pecado, com dores, com gemidos. Essa é um castigo. Essa foi a consequência do pecado. Sobre o maior sofrimento da tua gravidez. Em meio de dores darás luz, filhos. E o seu desejo será para com teu marido, terá submissão, e ele te governará. E ele te governará. Então Deus disse que ela daria isso. E o homem escapou? Aquele que disse, a mulher que tu fizeste, me deste o fruto? O Senhor disse, Adão, visto que atendeste a voz da tua mulher, olha só, irmãos. Homens, ouça a voz de Deus e não da mulher, hein? E a mulher que eu falo aqui é a mulher esposa. Homem, você é o sacerdote da casa. Em Jesus, você é autoridade dentro da sua casa. Se você for um homem de Deus, você é autoridade da sua casa. Não tem outra. É bíblico, consequência do pecado. O homem que não exerce a sua autoridade, faz a sua família cambalear para a morte. É bíblico. Não é um sermão machista não, tá, irmãos? É a luz das Escrituras. Olha o que Deus falou, que atendeste a voz da tua mulher. Deus falando. Será que essa voz é preconceituosa? Será que é politicamente correta nos dias de hoje? Talvez o diabo vai falar o contrário. E talvez muitas mulheres vão acreditar mais no que o diabo fala do que Deus está falando. Então, se Adão naquele momento tivesse falado assim, mulher, eu te amo, mas essa fruta eu não vou comer. Nós não podemos trabalhar com si na Bíblia, o que nós podemos trabalhar é que ele também foi sucumbido por vontade própria. Também recebeu a sua pena, a consequência do seu pecado. Mas é interessante que Deus lhe chama a atenção logo de cara, visto que atendeste a voz da tua mulher. Entre outras palavras, Deus está falando assim, ao invés de atender a minha palavra que eu te dei, você foi omisso e preferiu atender a palavra da sua esposa. Veja bem que Deus fala assim, você não atendeu a palavra da serpente do Satanás, mas da sua esposa, porque a sua esposa já estava sendo convencida, já era convencida pelo diabo, e você tinha que ser referência da minha voz no Éden. Naquele lugar santo, você teria que ser a referência da verdade, e você não foi, Adão. Eu te criei primeiro, e o primeiro que ouviu a minha voz foi você. E o primeiro que tinha que defender a minha voz, a minha verdade, era você. E você falhou nessa verdade. Então atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara para não comer. Deus não colocou a culpa na mulher, não. E nem na semente. Deus chamou a responsabilidade para si e falou assim, eu te dei, eu te ordenei. A ordem era minha. E a quem você tinha que obedecer era a mim. Porque se obedecesse a mim, nada disso tinha acontecido. E muitas vezes deixamos de obedecer a Deus. Obedecemos até as pessoas que amamos. E junto com aqueles que amamos, colhemos o fruto amargo das consequências dos nossos erros. E aí tentamos achar os culpados dentro da nossa casa. É um dedo no nariz do outro todos os dias. Mas ninguém levanta para dizer assim, eu vou obedecer a Deus e a palavra de Deus. Colhemos os frutos conjuntamente. Ou da desobediência, ou da omissão, ou do silêncio. De não querer relembrar ou lembrar e praticar o que Deus está falando aos nossos corações. Então vem a punição. A árvore que eu te ordenara não começa. Maldita é a terra também foi amaldiçoada por isso. Por tua causa, Adão, não foi por causa da mulher não, por tua causa, Adão, a terra não será mais a mesma. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Então o homem, quando ele trabalha, ele cansa. Quando ele trabalha, ele tem no seu corpo as marcas da consequência da queda, do pecado. Por isso que temos estresse, por isso que temos ansiedade, por isso que nos adoecemos, por isso que nos preocupamos, por isso que tem toda essa consequência da vida em nós. Porque o pecado se fez presente na humanidade. E agora o trabalho não seria mais tão prazeroso como era antes do pecado. Onde a própria terra produzia, você colhia, você administrava, era suficiente. Deus estava ali todos os dias. Agora você teria que suar, você teria que
aproveitar o tempo hábil para trabalhar e aproveitar um tempo hábil para descansar, para que no outro dia você pudesse ter condições novamente de produzir o que é necessário para a sua existência. A terra deixou de produzir de forma harmoniosa, prazerosa ao homem. Eu costumo ver que antes do Éden, antes do pecado no Éden, o homem saía para plantar, para colher, para cuidar. Eu acredito que ele conversava com as plantas, ele conversava com os passarinhos, com os animais, conversava com tudo. Ia cantando e louvando numa tranquilidade. E chegava em casa com tanta alegria, com tanto prazer, com tudo aquilo que era suficiente para a sua existência. Comia de uma coisa, comia de outra, e tudo era tranquilo, não dava nem azia, nem perdia o sono. Mas agora, até o alimento provoca azia, preocupações. Difícil, por causa da desobediência. Por causa em fadiga obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. O próximo, 18. Ela produzirá também cardos e abrolhos, ou seja, você vai pisar em espinhos. Quando mexer na natureza, você vai sofrer as consequências disso. Ela vai te espetar, vai te machucar. E tu comerás a erva do campo. Você vai ter que plantar para colher. O que mais? Olha bem, no suor do rosto comerás o teu pão. Tudo isso para o homem, tá? Até que tornes a terra. Aí entra o que Deus falou. Se comeres, morrerá. Pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Antes do pecado, não havia possibilidade do homem voltar ao pó. E após o pecado, Deus cumpre a sua sentença. Tu morrerás. Vai conhecer o que é bom ou o que é errado? Vai. Já conhece? Sim. Mas a consequência de conhecer é a morte. E a morte adentrou a humanidade por causa do pecado. Então o homem também foi sentenciado, sofreu as consequências. E depois disso, após a sentença de Deus, Deus o vestiu com pele de animais, vestiu Adão e a Eva e os expulsou do jardim. E depois colocou querubins com espadas flamejantes na entrada, guardando a entrada da árvore da vida. Deus ainda foi gentil, que a primeira roupa, primeiro design de moda, Deus não aprovou. Que era a roupa de palmeira que eles fizeram. Deus falou, isso aí não é legal não. Você vai sair daqui agora com a roupa que eu vou dar para vocês. Pele de animal. Pele de animal. É uma roupa mais duradoura. Que vai tampar a sua vergonha. Verdadeiramente. Vocês já não vão poder andar como andava antes. Agora terei que tampar a sua vergonha. O seu pecado. E Deus vai e faz de pele de animais. Trazendo ao coração de Adão e Eva que o caminho de volta para o Éden só seria possível através do sangue. O pecado só poderia ser perdoado e remido através do sangue do Cordeiro e o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito. Então, caminhos para o Éden seria também só possível a dor da cruz, a dor do Calvário. E eu chamo a sua atenção agora, queridos, para o versículo 15, que eu falei no início, e eu quero encerrar. Diante de tudo isso, que o pecado é o fato gerador da queda, eu posso dizer também que Cristo é o fato gerador do perdão de pecados. Em Cristo temos esperança. Em Cristo podemos inverter essa situação tão danosa que o pecado causou ao nosso coração. Olha o versículo 15, coloque aí para nós, por favor, querido. 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Essa frase, marido e esposa, não é para Adão, também não é para Eva. Por favor, tá? Por favor. Essa palavra é Deus falando com a serpente. É mais uma sentença dada ao diabo. Antes já foi expulso, já estava condenado. E agora Deus está, de fato, dando uma sentença exclusiva a Satanás, só para ele. Porém, inimizade entre ti e a mulher, né? Entre a tua descendência e o seu descendente. Deus está falando, esta mulher que você enganou, é dela que sairá a semente que te vencerá. Mas este que virá da mulher, você no máximo que vai poder fazer com ele é ferir o seu calcanhar. Por isso que Jesus alcançou a cruz.
Por isso que Jesus chegou na cruz. Por isso que Jesus morreu na cruz. Foi o máximo que o diabo pôde fazer, atingir o calcanhar de Cristo. Mas Cristo está falando, aquele que nasceria da mulher, ferirás a cabeça. Em outra tradução, esmagará a sua cabeça. Ele te vencerá, te derrotará sempre. Perguntinha à igreja: se você tivesse que fazer uma opção por um ferimento, você gostaria de ser ferido no calcanhar ou ter a cabeça esmagada? É claro que você iria pedir, eu quero ser ferido no calcanhar, porque a cabeça, com qualquer ferimento de esmagamento, é fatal. Não é isso? Deus decretou a Satanás: jamais você irá esmagar a cabeça do meu filho, mas ele te esmagará no terceiro dia ao ressurgir dos mortos. O máximo que você vai fazer com ele é pegar no seu calcanhar, é feri-lo no calcanhar, mas ele vai te atingir, ferir na cabeça, esmagar a sua cabeça. Essa é a inimizade. E o que eu falei no início, que é uma outra verdade bíblica: Deus existe, o diabo também existe. Se há uma verdade que precisamos ter, e eu caminho para encerrar, se há outra verdade que eu quero deixar no coração dos irmãos, é que nós somos hoje inimigos do diabo, inimigos do mundo. E tomara a Deus que todos que estão aqui sejam amigos de Deus, que caminhem com Deus, porque assim você pode até ser ferido no calcanhar, mas a vitória é certa em você, em Cristo Jesus. Porque você, junto com Jesus, tem autoridade para esmagar a cabeça da serpente e vencer o diabo em todo o tempo. Por isso que você hoje precisa, cada vez mais, se aproximar da verdade de Deus, tomar posse dessa verdade, viver essa verdade em todo o tempo, para que as consequências dos nossos erros, do nosso pecado, não venham trazer flagelos na nossa vida. E longe de nós, que sejam flagelos eternos. Que esta noite seja uma noite de arrependimento, uma noite de aproximação, de desafios, de não sermos mais omissos com a palavra de Deus, de viver essa palavra, de rejeitar o pecado em todo o tempo, caminhar para a santificação, caminhar para a consagração, viver a palavra de Deus como verdade, não ter medo de usar a palavra de Deus em todo o tempo, para que não sejamos pegos nas artimanhas malignas e possamos vir a depois colher frutos amargos da desobediência. Que Deus assim nos abençoe, que Deus nos encoraje, que Deus nos dê o discernimento correto e que jamais possamos dar ouvido a Satanás, mas sempre abrir os nossos ouvidos para o que Deus tem falado à igreja. Quem tem espírito, ouça o que Deus fala à igreja. Amém?